Bem-vindos ao Resolva com Direito, com a minha convidada que era para ser do Dia das Mulheres. Agora a gente vai comemorar o Dia das Mães, com o mesmo objetivo de falar não apenas do direito, mas também da nossa amizade, da trajetória. É uma pessoa que faz parte tanto da minha história quanto da minha vida. Muito obrigada por você ter aceitado de novo, Andréia. Falha nossa. Aconteceu o nosso último podcast. Então, aqui a gente vai trazer tanto conhecimento quanto essência, né, Andréia? Sim. Muito obrigado e pode começar aí. Boa noite. É a Andréia? Quem é a Andréia, né? Isso parece uma pergunta de terapeuta, né? Psicólogo, isso. Psicanalista. Quem é a Andréia? Andréia é mãe, é estudante, esposa, filha dedicada. Hoje, o meu maior desempenho é como assistente social. Eu acho que eu deveria ter feito a primeira faculdade de serviço social e depois direito. Eu inverti. Fiz direito e agora fiz serviço social. Mas eu acho que ajudar as pessoas, eu acho que não tem preço. A gente, com pequenos atos, a gente transforma a vida de muita gente. Que lindo, Andréia. Arrasou. Andréia, a prioridade nossa, a gente tem aí, que eu tinha falado da outra vez, que a gente teve o nascimento dos nossos filhos na mesma data, então essa era a nossa sintonia aí, Sim. 8 de março, então por isso eu te convidei para fazer do Dia das Mulheres, né? Sim. Pra gente poder, mas por falha técnica a gente não conseguiu aí finalizar. Mas para o Dia das Mulheres, como que foi a maternidade na sua vida, conciliar com o profissional, os desafios? Qual mensagem você dá sobre a maternidade na sua vida? Como que você lida a prioridade da maternidade? Eu acho que a maternidade na minha vida foi uma bênção, né? Porque todos os médicos diziam, você não vai conseguir, né? Eu sou uma pessoa com deficiência e quando eu engravidei, o médico falou, você não vai aguentar carregar. E porque eu tenho um problema de formação, né? Então, o peso, eu não posso aumentar de peso. E aí ele falou, só que eu carreguei o Pedro até na sexta e ele nasceu na segunda, dia 8 de março de 2010. E fui trabalhar todos os dias, colocava minhas pernas debaixo da mesa lá para descansar, mas trabalhei todos os dias e eu acho que ser mãe é o maior milagre da vida. Uhum. Eu acho que você vê uma pessoa que saiu de dentro de você. Todo mundo pergunta, ai, é seu filho? Nasceu? Aí eu falei, sim, tenho prova, tenho vídeo, tenho foto. Tenho prints. Provando que nasceu de mim. Pedro hoje tem 16 anos, graças a Deus, é um adolescente, né, saudável. Graças a Deus, uma pessoa... Talentoso, gosta de música clássica, tem hiperfoco em instrumentos, tem guitarra, tem violão, tem baixo, violino. Então, um adolescente diferente, que eu digo. Ela ensina todo dia você a ser um ser humano melhor, né? Porque você não quer que seu filho fale, nossa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Eu tenho a certeza que ele tem orgulho da mãe que ele tem. Uhum. Ele sempre fala, né? E é uma criança amorosa, sempre fala eu te amo. Coisas que na nossa época, os pais não... Meus pais, assim, eu não vejo porque é uma família numerosa, né? São 14 irmãos, então... É isso que eu ia falar. Difícil minha mãe e meu pai expressar, porque era outros tempos, outra época, né? Era outro modo de demonstrar amor, era diferente. Mas eu assim, minhas irmãs falam e meus irmãos também, que eu era mimada. Apesar de eu não ser a última, eu sou a 13ª. Uhum. Então, mas eu sempre fui a mais mimada. Por que eles consideram você mimada? Porque como eu tenho, né, deficiência, meu pai sempre me protegeu entendi. demais Entendi. do mundo. Então, eu perdi minha mãe, eu tinha 20 anos, e aí que aumentou, né, a proteção. Meu pai queria me proteger. Quando eu engravidei, meu pai ia todos os dias no meu serviço de manhã. Mimada. Pra saber como que eu tava, se Que eu tava legal. bem. Então, meu pai... Nossa, sim, meu pai é aquele...
ia na minha casa resolver as coisas pra mim, fazia tudo pra mim. Então, Que legal, Andréia. e ele, assim, o Pedro e ele, eu acho que o Pedro perder, assim, a psicóloga até perguntou qual foi perder meu pai, porque o Pedro foi o único neto que o meu pai falou, eu te amo. Olha só. Assim, o vovô ama você. Todo dia meu pai falava antes dele ir embora. Olha só. E quantos netos tinha? Nossa, mais de 28. Meu pai. Sério? Sim. Caramba, Andréia, eu só conheço uma irmã? Mas são 13 filhos. Mas mora tudo aqui em Pinda? Não, moro em Brasília, São José, Guará e o Taubaté e o resto em Pinda. Nossa, que legal. Tem bastante gente, tem. Mas aí eu faço Campos Sales. Campos Sales é meu parente. Ah, eu tô por fora, então. Conheço só a Andreinha. Não, então, já vale por muitos. A Andréia, ela faz parte da minha história, como eu falei, desde de sempre, da faculdade, vai, OAB, sempre foi muito prestativa, solista, amiga. Sim. E defensora. Então você fala assim, que você foi mimada, mas eles tornaram você uma mulher extremamente forte, né? Não só defensora dos direitos, sim, né? Assistente social, fez direito. Então, todo esse currículo que você tem e essa história, essa bagagem, eu falo como propriedade de amiga. Sim. Né? E assim, considero. Eu falei hoje para você, né? Falo assim, você uniu eu com o Fábio e nem sabia, né? Da nossa história, está no meio, sim, da nossa história. Quando eu era formada, sim, né, advogada. Então, assim, você tem um bate pronto na minha história com o Fábio e nem sabia, te contei hoje, né? Fiquei sabendo hoje. Então, assim, muito solista. Eu sou apaixonada pelo OAB, pelas meninas do OAB, eu tenho uma honra enorme da minha história. E você faz parte com muito mais... muito mais do que você pensa, né? Então, por isso foi o convite, inclusive, aqui, porque eu acho que a gente tem que ser grato e mostrar para o mundo, porque hoje está tão no digital e a gente perde essa oportunidade de tomar um cafezinho. Se vê mais. Se não fosse assim, eu nem ia te ver. Ou então agora, para eu poder ir lá na OAB, porque hoje eu não advogo com tanto... com litígio, né? Sim. Então, assim, a gente acaba tendo a rotina, né, materna, profissional. Então, isso daqui traz essa oportunidade, as pessoas de volta do presencial. Sim. Por mais que vejam no digital, traz pro presencial. Tomar um café, bater um papo. André, não é gostoso. Muita gente fala assim, vamos tomar um café. O café nunca chega, né? Então, depois, vamos marcar. Nossa, passou muito tempo. É a vida, né? A correria. Sempre deixa pra depois. E eu acho que as pessoas têm que arranjar um tempinho, porque as relações estão esfriando. Se distanciando, né? Então eu tento fazer esse... Muito... vamos fazer reunião online. Não, eu detesto. Não, hoje, você viu aqui, né? Eu falei assim, atendimento. Ela veio aqui para eu poder falar, olha, eu tenho que conversar com você, mas tem que ser presencial. Sim. Eu ainda sou do presencial. Eu sou a velha guarda. Entende? Eu acho que não tem coisa mais gostosa que dar risada, sim, junto, tomar um café juntos. Eu falo que o café, coitado, ele nem tem nada a ver com isso. A gente fala que vai tomar o café para poder conseguir conversar. Sim. Né? Então, assim, eu tô super dessa da tiazinha do café pra gente poder ver as pessoas. Eu reconquistei as minhas amigas do externato. Eu chamo todo mundo e a gente faz e se vê. Sim. 3 vezes no ano. Mas 2. Acontece. Né? Esse ano foi uma só até agora. Mas, assim, tô com saudade porque bateu aquela vontade de ver. Encontrar, né? Saber o que tá fazendo, onde tá, então. Quem é. Nossa, isso é tão legal, né? O podcast e o café é só o meio de eu conseguir ver as pessoas. A verdade é essa. Pra reencontrar. Eu sinto falta até do balcão, sabia? Eu falei esses dias, gente, eu tenho saudade até do balcão, aquele povo que a gente via lá no presencial. Hoje já não vê mais ninguém, né, Andréia? Você vai no fórum, uma tristeza. Não tem ninguém mais, assim... Então, no máximo você vai ver ali, você vê o pessoal do fórum, longe do balcão. Bom, fica longe. Andréia, partindo aí dessa nossa conexão materna, dessa conexão profissional, da amizade, falando de OAB, quantos anos você está lá? Vai aposentar? Conta essa história de OAB pra gente. Eu tô na OAB há 18 anos já, né? Atingi a maioridade, como o pessoal fala. E tô prestes a me aposentar, porque eu ocupo uma vaga PCD, né, dentro da OAB,
e falta pouco tempo para eu me aposentar. E aí, quanta gente já passou? Quantos advogados, quantas vidas, assim, quantas histórias. Hoje eu atuo mais na assistência judiciária, né, que é para atender a população carente. E quantas vezes a gente transformou já que vai na OAB e fala assim, Andreinha, mas a Andreinha da OAB. Então, Andreinha da OAB, não dá nem para sair da OAB, tem que terminar lá mesmo, né? Não adianta, todo mundo fala, Andreinha da OAB. Todo mundo, por quê? É uma conexão, né, de você poder ajudar aquela pessoa com pouco no dia e fazer a diferença. E o Aziz, o nosso presidente hoje, ele gosta muito disso, do contato, tomar o café. Ele veio aqui comigo, ele foi o meu primeirinho. Eu convidei, ele topou na hora, ele é muito solícito também, né, o Andréia? E ele é muito coração, né? E eu falo pra ele assim, eu vou te agenciar, chefe. Eu vou fazer só parte financeira. Eu que vou fazer, consulta tanto, atendimento tanto, assessoria tanto. Porque ele é muito coração, então hoje ele é professor, né, além de advogado, mas ele gosta de ensinar, ele gosta de auxiliar. E os advogados novos, né, que estão vindo aí, precisa de um advogado que tenha mais experiência, porque diferente dos livros, a vida é bem... experiência e humano. Sim. Né, porque assim, pelo mundo digital, estão mais frios. Sim. Né? Pela inexperiência, que são os novos, precisa de uma pessoa com mais experiência. E uma pessoa humana. Sim. Porque né? assim, gente, você fez direito. Você fez a prova da OAB. Hoje é tão difícil passar na prova da OAB, né? E aí as pessoas chegam na OAB e não é diferente. Eles não sabem o que é advogar. Como é atender um cliente, como é... Então, a faculdade não ensina isso pra gente. E a gente tem que aprender no dia a dia. E aí, o Aziz fala, né, que é a casa da advocacia. Por quê? O advogado pode ir lá, tomar um café, usar a sala, usar o computador, conversar com a gente ensina, a gente coloca, não tem problema nenhum, porque ninguém sabe tudo. E esse lado e as pessoas sempre dizem que a OAB de Pinda é diferente por isso. Porque o advogado chega, a gente vai orientar, e tem os cafés também todo o final do mês, que reúne o advogado experientes com os novos, para trocar ideia, já fiz isso, deu certo. Tem sempre o experiente, tem sempre o inexperiente, e vai se renovando, e a OAB vai... Quanta história tem lá? Quanta história. Eu falo assim que a minha casa é a Casa Boa, sim, que é o restaurante. Agora a casa da CIP, como empresária, sim, né? Mas o meu coração é dentro da OAB, sim, que é a casa que, assim, eu não consigo, falar a verdade pra você, me dedicar a ir na OAB, mas, assim, eu tenho contato com a Tânia, né? Sim. O Aziz, o pessoal, e agora, você falou da advocacia mais antiga, eu tô na velha guarda já, tô me considerando na velha guarda. E eu fiz hoje, né, uma reunião, um atendimento, tudo com a Tainá. Sim. E ela é advogada de direito digital. E foi interessante porque a gente acabou se inserindo, né? Ela tá agora na comissão de direito digital lá dentro da OAB. Também. E ela falou assim, Simone, vai ser uma honra, vamos. Eu falei assim, não, eu sou 100% para poder alertar as pessoas sobre o direito digital. Vamos juntos, sim. Aí eu vou conseguir ver eles mais um pouquinho, vou tomar um café, porque a gente não consegue se dedicar no tempo para poder, como eu não atuo mais em litigioso e vim para Pinda, essa correria, não faço assistência, aí acaba distanciando. Eu falei, não, vamos tomar um café lá. Eu falei assim, juro que eu não preciso fazer muita coisa, eu vou estar só direcionando mesmo com relação ao direito digital. Sim. E essa a intenção. Sim. Eu vi foto da Carol, o Cir. Sim, lá também. Tá voltando também, família, tá? Da Comissão de Direito de Família. Sim. Eu falei, o que a bichinha tá lá? Acho que eu vou voltar pra lá, então. Então, essa conexão da velha guarda com essa nova geração é fantástica. E a OAB tem muitas comissões, né? E tem as comissões mais numerosas, as de menos membros, mas cada uma, e a Comissão de Direito de Família, eles têm mentoria. Então, por exemplo, eles convidam algum pessoa para falar com determinado tema. Essa semana foi de alienação parental. Então, eles trazem ali para a comissão
coisas do cotidiano, mas que para ajudar aqueles novos e também os experientes, porque a alienação parental é uma coisa nova, né? Antes não era tão colocado. Existia, mas não era configurado. É que tá muito comum, né? Sim. Tá muito comum. E hoje, assim, os pais não estão pensando tanto nos filhos, estão pensando neles. Uhum. E aí isso... Eu tenho que ser feliz. Sim. E aí esquece da criança. Uhum. E aí o direito de família vem aí para lembrar que isso é um crime, né? É feio. E o pai e a mãe respondem. Então, ensinar um pouquinho o advogado que eu sou tanto do consensual, assim, de fazer, resolver, vamos conversar, vamos orientar, porque eu acho que esse é o melhor caminho. Porque existe processo que nunca se acaba, porque a pessoa não quer ceder. Andréia, 98% dos processos que eu fazia quando eu atuava em Suzano, Sim. o meu escritório lá ainda nem precisava passar. Saía em 30 dias a sentença. Sim. E não precisava nem ratificar a assinatura, nada. A sentença e lá era uma maravilha. Rapidinho. Então, 90%, nossa, não sei nem quanto que eu falei, 98% sempre foi consensual. Porque entrava lá e falava assim, brigar, você vai chegar no mesmo lugar, só que sofrido. Sim. Né? Então, assim, lá eu tinha bastante abertura para poder fazer o consensual. Aqui em Pinda eu senti um pouco mais de dificuldade, porque os meus clientes eram um pouco mais de, assim, os casos que caíam para eu resolver, que eram muito inventário litigioso, me desgastou bastante emocionalmente. Sim. Então foi nessa que eu falei assim, nossa, acho que eu preciso de um pouco mais. Para cá é diferente de advogar para lá, né? Lá eles saem. Eu não vejo depois mais, porque a cidade é grande. Sim. Aqui não, aqui eu encontro no supermercado, estuda com meu filho, acontece alguma coisa, então eu falei assim, a cada escolha uma renúncia. Sim. Então eu tenho parceiros hoje, né, que te ajudam, dentro, né? que me ajudam, e eu saio de cena. Eu falei, gente, só consultoria. Hoje eu não consigo mais Que ter, bom que mas você- eu sou do consensual. Sim. Entendeu? Eu falo assim, só vai sofrer mais. Vamos tentar pacificar. Sim. Eu tive um último cliente que praticamente foi um dos últimos antes de eu tomar a decisão, né? Já estava tomada, mas até finalizar com ele, que não quer resolver. Meu cliente quer resolver, a parte contrária não quer resolver. Aí você entra com um advogado mais novo que não quer responder. Né? Não quer responder para você. Entende? Então eu falei assim, gente, vamos começar a educar? Vamos começar a educar. Por isso que eu fiz esse reverso, fiz essa questão de vir para o digital, de propagar o bem, Sim. de falar sobre o consensual, trazer mais informações. Né? Aqui a gente falou aqui com a Aziz com relação a como que é? OAB Concilia, né? Quantas coisas dá para fazer? A OAB Concilia é um projeto piloto da OAB de Pinda. Já foi para várias subseções, Cunha, Taubaté, Tremembé, todos têm, que na verdade não existe audiência no fórum, a audiência acontece dentro da OAB, as duas partes, com 2 advogados, ou se quiser um advogado, e eles vão lá, faz a petição, todo mundo assina, vai para o juiz homologar, não tem audiência, não tem nada, acabou o processo. E ontem mesmo uma advogada apontou comigo, nossa, Andréia, meu processo saiu em 1 semana. Olha só. Então saiu a sentença. Bom para o juiz, bom para as partes, bom para o OAB, Sim. bom para todo mundo e bom para o universo, né? Sim. Porque quantas almas são libertas numa decisão dessa, né? Sim, sim. Uhum. Porque hoje eles falam lá muito, né? Nossa, vai conhecer a família se você fizer um inventário. Porque é tanto apego. Nossa. É tanto apego. E aí você vai embora, E julgamento, você morre, né? assim, inesperadamente, sem, né? E aí fica a briga pra quem? Pros E demais. julgamento, né, Andréia? Sim, Porque sim. assim, a mente, ela aborda muitas possibilidades dentro dela que não é a realidade muitas Sim, vezes, a pessoa né? cria. Aí fica criando e briga sozinha e continua e propaga aí você fica com preguiça. Eu, pelo menos, eu fico com preguiça. Eu falo assim, Aí gente, vai cansa, ter que né? amadurecer. Cansa. Vai ter que amadurecer, Sim. né? O tempo dirá as verdades que precisam ser E é tão esclarecidas, duro né? quando a gente pensa assim que a pessoa deixou o tempo resolver, sendo que ela poderia ter resolvido lá Sim. atrás. Sim, fala, não "Nossa, quer se eu tivesse resolver. aceito, eu tinha resolvido tão rápido", mas não. Exatamente. Infelizmente. E a nossa missão é essa, mas chega até um determinado ponto, né? Sim. Porque o resto é a decisão de cada um, né? Uhum. Andréia,
falando do seu currículo, calma aí, deixa eu pegar as folhinhas aqui para cair. Eu vou um por um para você poder explicar aqui para mim. Tá. Você é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Como que funciona isso daí para quem precisa ter conhecimento? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é um órgão, né, que eu digo um braço, que é formado pela sociedade civil e o poder público. Hoje eu estou presidente e luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente faz atendimento para a população PCD, a gente vai nas casas, a gente apura denúncia, a gente vê se o direito da pessoa com deficiência está sendo resguardado. Tem o apoio da prefeitura, porque a gente tem hoje a Secretaria Família, Direitos Humanos e a Mulher, que aí é um braço da diretoria da pessoa com deficiência, e eles nos apoiam. Então, é dar um pouquinho mais de qualidade para a pessoa com deficiência, que muitas famílias não sabem que tem direito, e às vezes a pessoa com deficiência atinge a maioridade sem nunca ter sabido que ela poderia ter feito muito mais. Certo, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, pessoa com deficiência, não é porque ela é pessoa com deficiência que ela não pode trabalhar, que ela não pode estudar, que ela não pode casar. E isso é um tabu? É isso, um tabu antigo, que as pessoas têm, pessoa com deficiência tem que ficar dentro de casa, não pode sair, não pode casar, não pode namorar e não pode trabalhar. Hoje, a gente, o Conselho da Pessoa com Deficiência, eu digo, a gente quer capacitar cada vez mais a pessoa com deficiência para ela trabalhar. Porque ela vai ter autonomia, vai cuidar da vida dela. E as pessoas com deficiência que não têm essa oportunidade, você vê a diferença na vida dela. Porque tivemos a pandemia, tivemos muitas perdas de mães e pais, né? Nossa. E as pessoas com deficiência ficaram o quê? Sem ninguém. Aí foram para tia, foram para casas, para residência inclusiva, que é um local onde acolhe as pessoas com deficiência que não têm família. Pindaína não tem essa casa, é uma proposta do conselho criar, né, junto com a prefeitura, porque as pessoas com deficiência estão envelhecendo e elas não têm quem cuide delas. E a residência inclusiva é digo que é uma vertente do governo federal, vem toda a estrutura para o município, para poder implantar dentro do município. E aí essa é uma casa mesmo, a pessoa tem todo, é igualzinho uma casa, só que num molde gigante. Tipo, são 10 vagas, 5 para mulher, 5 para homem, e eles moram lá. Então tem que ter 24 horas pessoas tomando conta, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem tudo que uma casa teria para cuidados da pessoa com deficiência. Que legal, Andréia. E a gente tenta o quê? Minimizar através das orientações de direito o bullying, né, da pessoa com deficiência. Porque hoje ainda existe. É em tudo, né? Se as pessoas em tudo Sim. tem um toque de sarcasmo, Sim. né? Hoje nas escolas a gente tem tido muita dificuldade, a gente tem orientado, dado palestra, roda de conversa nas escolas para que as pessoas respeitem as pessoas com deficiência. Porque antes era brincadeira boba, né? Que a gente lá atrás não era considerado crime, hoje é crime. Então, respeitar a pessoa. Não deixava de ter no passado. Sim, mas aí era a gente diferente. tenta minimizar, exatamente. E mesmo porque hoje isso daí se alastra dentro dos WhatsApps, redes sociais, né? Então a criatividade também, eu falo assim que a internet ela tem uma criatividade sem fim. Nossa, né? Então aí nisso alastra, porque a possibilidade de ver como fazer um bullying aí vira maior ainda, porque você vê de tudo, né? E eu falo, nossa, da onde que tirou isso? Tem hora que eu falo, hoje, gente, não pode isso. Tem tido muito, as pessoas falam, né? Ai, muito autista, né? Não é. É que antes o autista era o esquisito, era o diferente. Hoje existe um profissional, um neurologista, um psiquiatra que vai, através de exame, de testes, ver se a pessoa é autista ou não. E tem muita dificuldade ainda da sociedade de aceitar as pessoas. E aí, hoje, em Pinda, a gente está implantando o cordão, né, de girassol, que é para as deficiências ocultas. Tanto para o autismo quanto deficiência auditiva, intelectual. Eles usam para identificar nos órgãos públicos, chegar e... Por que ele está passando na minha frente? Se não dá para ver, né? Não é visível a deficiência. Então, o cordão é para identificar que aquela pessoa tem uma deficiência, então ela tem direito de passar na frente.
Entendi. O autista usa mais o quebra-cabeça colorido, mas também pode usar o cordão de girassol, que já é reconhecido internacionalmente. Entendi. Quando a pessoa chega para você e ela usa o cordão, quer dizer que ela tem uma deficiência oculta. Uhum. E é nosso papel respeitar e orientar, porque ela tem direito de passar na frente, ela tem direito de ter prioridade no atendimento. Então isso é um conhecimento que muita gente ainda não tem. Uhum. Eu não tinha esse conhecimento do girassol. Muito legal você ter conhecimento, tá vendo? Sim. A gente tem trabalhado agora também, é uma proposta agora para o segundo semestre que a gente vai fazer, é um cadastro da pessoa com deficiência. Uhum. É criar uma identidade, onde tem gente que não se sente confortável em usar o cordão. Ah, sim. E aí, ela apresentando esse RG dela com o símbolo da pessoa com deficiência, a pessoa vai ler, vai ver e não vai precisar fazer alarde, nem é uma pessoa com deficiência. Não, ela vai ser atendida respeitando seus direitos, mas sem ela ter que se constranger, porque tem gente que ainda não trabalhou isso dentro de si. Sim. Então, a gente está criando essa proposta junto com a Secretaria de Saúde para a gente criar essa identidade para que as pessoas com deficiência saiam de casa, vá no shopping, vá no teatro, vá no supermercado, estude. Porque hoje, gente, tem muito curso gratuito para pessoa com deficiência. É só a pessoa querer. Andréia, foi no Senac? Sim, sim. Eu fui no Senac, eu fiquei encantada. Sim. Não, parece assim. Ai, Simone, eu não conhecia. É outra escola. É outro nível. Maravilhosa. Uma estrutura sensacional, uma educação. Muitas pessoas com deficiência, com vaga de... como que fala? Vaga para trabalhar lá dentro do Senac. Então eles têm... Eles cobrem cota, muita cota. E assim, o Senac... Eu fiquei encantada com o Senac, entendeu? Então, assim, é o que você falou, oportunidade tem para todos, mas a pessoa com deficiência. Sim. Minha última faculdade agora foi serviço social, já tirei o CRES, que é eu já era assistente social sem saber, né? Sim. Assim, ajudar as pessoas, visitar, fazer com que os direitos cheguem até elas, porque muita gente não sabe que tem direito. E o pessoal acha Bolsa Família só para quem passa necessidade. Tem muita gente que ainda não sabe que existe o Bolsa Família, que é um benefício que ajuda aquela pessoa que não consegue trabalhar, que não tem condições, está em vulnerabilidade. Uhum. Então, a gente orienta aí nos CRAS para poder pedir. E a gente tem um trabalho muito bom, eu tenho um relacionamento muito bom com a Secretaria de Assistência Social aqui do município, e eu encaminho, eu visito, e eu sempre falo com as meninas. Então a gente tem uma rede, né? A gente fala que é uma rede de sócio-assistencial, que é para encaminhar para o OAB onde precisa, encaminha para o Conselho Tutelar, pede direito. Então a gente minimiza as dificuldades da pessoa para que ela tenha os seus direitos resguardados. Antes de ser uma pessoa com deficiência, é uma pessoa, então a gente tem que respeitar. Uhum. Não, fantástico. Andréia, voluntária na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Então, eu sou casada com o Rodrigo, né? O Rodrigo é voluntário, eu acho que desde bebê. Ele nasceu e já estava lá, falou assim, ele é eu. A avó do Rodrigo foi uma das pessoas que vieram de São Paulo e ajudaram a criar a Casa Transitória Fabiano de Cristo. Legal. Então, a avó dele, a dona Lígia, ela veio e desde que eu comecei a namorar com o Rodrigo, comecei a frequentar a Transitória. E lá a gente faz trabalho voluntário, seja na área da educação, na saúde, na assistência. Então, hoje eu estou no serviço social, né, que é a última área de formação, e a gente atende as grávidas e suas famílias, que vão lá procurar um acolhimento, o seu direito. Muitos estão em vulnerabilidade social e a gente dá os encaminhamentos. Então a gente faz um trabalho para que, quando você descobre que você está grávida e aí você precisa de um apoio, a Transitória tem aulas que chama de orientação maternal. Uhum. A mãe aprende. É um trabalho fantástico, né? De bebê, como cuidar do seu filho, e até 1 ano e meio a gente acompanha a sua família. Mas tem famílias lá que elas estão no espaço da criança, né? Que é mais a área pedagógica, né? De orientação, vida e cidadania. Que a criança fica lá até completar 18 anos e depois vira voluntário, vai para a campanha do quilo. Então é um trabalho gigante e é a OSC do município que todo mundo é voluntário, não tem nenhum funcionário. Maravilhoso. Maravilhosa. Sim, sim. Fantástico. Andréia,
Promotora legal popular. O que é promotora legal popular? Todo mundo pensa, nossa, é promotora. Não é promotora que passou no concurso, que fica lá dentro do fórum, nada disso. Promotora legal popular é um projeto que existe entre a Defensoria e o Instituto Dandara em São José, onde a gente dá um curso para mulheres. Durante um ano, a gente tem um curso onde cada por exemplo, eu posso te convidar, você vai falar lá sobre direito de família. Você vai lá, vai dar noções básicas para essas mulheres que são muitas vezes vítimas de violência doméstica. A gente orienta elas, dá pequenos direitos, a gente capacita elas para que elas saibam correr atrás dos seus direitos. Então, esse projeto já existe há muitos anos, ainda ele continua dentro da OAB. Eu fui uma das coordenadoras, hoje eu estou mais só no stand-by, dando apoio, mas ele ainda funciona, onde ainda encontro alunas minhas que falam, olha, dona Andréia, eu aprendi que eu tinha direito porque eu fui na aula da senhora. Então, são pontos assim, que a gente vai deixando no universo, que a pessoa multiplica e fala, olha, eu aprendi isso, mulher não pode isso, mulher pode aquilo, no Promotoras Legais, que é um curso gratuito, que a OAB faz em parceria, né? Sede local, e tem aulas sobre pequenos direitos. Então a gente dá área de saúde, educação, Constituição, a gente conta as doenças, a gente também tem aula da saúde, para que essas mulheres que são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, ou mesmo tem profissionais que formaram comigo, que fizeram o curso, que queriam saber um pouco mais, e são formiguinhas que estão aí pelo município que orienta as famílias a buscar os direitos nos locais certos. Andréia, você tocou no assunto que fala assim, olha, eu aprendi com você, nossa, eu fiz com você, nossa, você me ajudou, né? E é muito interessante isso, porque eu falo assim que eu não encerrei as minhas atividades por falta de amor ao que eu faço, sim, mas por capacidade mesmo de conciliar a minha vida familiar, né, e profissional aqui, com a cabeça também, né? A gente chega num determinado momento que a gente precisa um pouco de paz mental. Mas eu faço Pilates lá em Moreira. Sim. E eu fiz um podcast com a professora e a mãe da professora que dá aula lá para mim, ela falou assim, minha mãe viu o seu podcast e falou que você foi a minha advogada. Ela é uma graça, 26 anos. Uhum. Eu fiz assim, quem que é sua mãe? Aí ela contou, eu também não lembrava muito bem. Daí a hora que ela falou, eu falei, Raíssa. Veio na minha cabeça o nome dela, a petição, não lembrava o caso. Falei, tenho, eu tinha uma Raíssa. Sim. Aí cheguei, eu não consigo abrir no computador porque eu tenho tudo. Aí eu mandei para ela, falei, Raíssa, tá aqui seu processo, lembrei. E é tão gratificante. Falei, eu resolvi? Ela falou, não, minha mãe falou que você resolveu, fez tudo certinho. Então, assim, ela é muito grata. Enfim, é tão gostoso você ver que você deixou uma marca boa na vida das pessoas. Assim como, às vezes, as pessoas estão brigando dentro do processo, a parte contrária, ela vê você como inimigo junto com a outra parte. Sim. Então, assim, tem a parte do ódio também, principalmente eu que trabalhei muito com direito de família e sucessões, né? Mas você vê que você fez a sua missão com a sua consciência e com o seu trabalho, é muito gratificante, né, Andréia? Que nem você falar, olha, você me ajudou, olha, você me ensinou. Isso daí não tem dinheiro que pague, essa sensação dentro do coração, né? Teve um caso que me tocou muito, eu estava numa pastelaria com as minhas irmãs, e aí chegou uma mulher e falou assim... Oi, dona Andréia. Eu falei, oi, mas assim, a gente atende muita gente. Eu não ia lembrar mesmo. Aí ela pegou e falou assim pra mim, posso te dar um abraço? Daí eu falei, pode. E aí nisso a mulher já tava chorando. Aí eu falei, Jesus, ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela pegou e falou assim, dona Andréia, eu tenho que agradecer. E aí chamou um menininho de 9 anos. E ele pegou e pediu, posso te abraçar, tia? Daí ele me abraçou também. Aí todo mundo já começou a chorar, né? Porque eu falei, você contando, eu já tô com vontade de chorar. E aí ela falou assim, dona Andréia, foi graças à senhora que nomeou um advogado pra mim e eu consegui adotar meu filho. Hoje ele tá aqui e eu tenho a guarda dele graças ao advogado, que na época
é o Cobrinha, né? O José Alberto Monte Claro César, que era um amor, hoje ele já é falecido. Mas assim, você vê que uma coisa tão simples que eu fiz e que a mulher guardou minha afeição e falou... André, a gente passa muito por isso. E é assim, Nossa, mas foi assim, até minha irmã chorou. Minha irmã falou... Ah, isso falando Deus, aqui, eu já tô aqui toda emocionada. E porque aí você fala, gente... É sobre isso a vida, né? Quanta criança poderia ter essa oportunidade? E eu falo, gente... Aí ela falou assim, meu filho, hoje é meu filho, graças à senhora. Então, são coisas que a gente faz assim... Assim vezes... como a gente é grato a tantos profissionais que nos ajudam, né? Sim. Assim, foi um enorme prazer a gente trazer essa essência do direito, da assistente social, da Andréia, as nossas histórias, esse movimento que se faz necessário para uma conversa aqui de café. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você, que eu acho que você não sabe o que eu vou perguntar, mas conta pra mim. O que você faz da meia-noite às 6 depois desse currículo? Eu tento você dormir. Chegar a dormir, namora, você vai fazer uma assistência social em algum lugar, como que é? Nossa, essa é a pergunta. Dá tempo? Isso que a pergunta a pessoa Toma banho. Sábado eu atendo na transitória à tarde, de manhã quando eu não vou fazer uma visita, no domingo também, porque as pessoas com deficiência, hoje, a gente está tentando mapear, né? Fazer um censo da pessoa com deficiência, para trabalhar com números, para saber, porque é muito maior do que a gente imagina. Então, para trazer política pública, a gente precisa conhecer. E a gente tem feito visitas, e as pessoas falam, nossa, mas que hora que você descansa? Não sei. Sim, Deus tem me dado muita força, graças a Deus. Hoje, eu digo, voltei pra academia, que é um negócio, né, gente, que eu não curto muito, mas é necessário, porque é necessário saúde mental, né? Esse momento lá da academia é pensar em você, esquecer os problemas lá fora e cuidar das... E o cuidar do corpo, cuidar da mente. A minha mãe sempre falava assim, eu falo que quando eu vim pra Pinda, eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação eu voltar para Pinda, porque a minha vida lá era muito boa. Sim. Não que aqui não seja, hoje é 2 vezes melhor. Né, amor? E não tenho nem palavras para agradecer o que é que Deus fez na minha vida. Sim. Na hora a gente não entende. Não, né? Você fala assim, nossa, eu tô voltando para lá, vou ter que começar do zero, então me dava uma sensação, fora muitas coisas que a gente tem que voltar a lembrar. Então, pisar no seu passado não é fácil, né? E nesse contexto, trazer essas sintonias assim, é resgatar a parte boa, né? Então, a gente tem que agradecer sempre. E entender os sinais que Deus traz pra gente, né? Eu sou muito grata, eu sou uma pessoa muito grata e eu acho que a gratidão todo mundo devia praticar, que é agradecer, seja para aquele... tudo, exato. Até as coisas ruins. Se você acordou atrasado, se você demorou para tomar banho, se você... eu cheguei 5 minutos atrasado, bati o ponto atrasada, tem um propósito. Tem um propósito e eu... A gente tá muito meiga aqui, que a gente também surta. Sim, né? Surtamos várias vezes ao dia. Completar várias vezes ao dia, tá tudo bem? A minha mãe, isso que eu ia falar, a minha mãe falava assim, Simone, não deixa de fazer caminhada. Sim. Então assim, eu vou no Parque da Cidade, vou lá no bosque e faço caminhada, porque assim, às vezes não dá pra gente praticar atividade física de academia, voltamos. Sim. Fui no Hopi Hari, agora arrebentei com a minha coluna esse mês, não consegui fazer nada. Aí volta, fica só fisioterapeuta, voltei ao normal, volta pra academia agora, né? Então a vida é um ciclo. Então você falando isso daí, é praticar a gratidão, as coisas ruins e as coisas boas. Aconteceu ruim, você fala assim, o que eu posso aprender com isso daí? Né? E faz parte da gente. Lembrando novamente, não somos um docinho, nem eu nem você. Ixi, a pessoa já sabe. Por favor, né? Então, 2 cavalas. E a pessoa fala... Com uma personalidade que não é fácil, mas tem um coração gigante, né, André? Eu amo ou odeia. Porque, assim, eu não sou muito meiga, eu não sou uma pessoa fácil de lidar. E eu compreendo. Só que, assim... Eu te compreendo. Tudo que eu me proponho, eu faço bem feito. Ninguém pode dizer, André fez...
mal, não. Má vontade. Sempre faço com excelência. Por quê? Sim. Eu sei o que eu tô fazendo e eu faço sempre com muito amor. Apesar das pessoas dizerem, nossa, André é grossa, não é isso. Eu sou objetiva. Prática, objetiva, Sim. coração gigante. E isso é assim, tão gostoso de conhecer esse lado seu, Sim. né? Porque tem a rotina, né? Do todo dia a mundo dia tem. lá, que nem você falou, 40. Como que Pessoas. era? 40 pessoas que atendia na assistência por dia. Então, assim, não vai ser todo o tempo. Não. Que tem dia que a gente não tá bem. Exatamente. Tem dia Ser que humano, que tá doente, ou então tá com problema na família, tudo, mas isso não interfere Não. dentro do trabalho, né? Porque, de qualquer forma, a vontade de ajudar é maior. Sim, e a gente tem que entender o quê? Aquela pessoa que procura a OAB, né, a Defensoria Pública, né, através da OAB, são pessoas que, e o Aziz sempre pontua, é a última porta, quando a pessoa já não tá mais aguentando, ela bate verdade. aqui. Então, nós temos que resolver o problema dela, e ele sempre fala isso pra nós. E aí, eu sempre, mesmo que não seja na OAB, que seja no Conselho Tutelar, que seja na delegacia, que seja na prefeitura, eu ligo pra alguém e falo, tem como atender, tem como ajudar, porque às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro pra ir, pra vir. Uhum. Então, a gente faz sim um trabalho diferenciado aqui na OAB de Pinda, porque a gente atende com coração. Realmente, eu faço parte dessa história e conheço como vocês atuam lá e sou apaixonada, né? Sim, sim. Andréia, para a gente poder ir finalizando aqui, eu queria que você falasse para mim qual é a Andréia do futuro. Eu conheci um pedacinho dos seus propósitos, mas qual é a Andréia do futuro? A Andréia do futuro quer se dedicar, eu quero me aposentar, né? Se der tudo conforme a vontade de Deus aí. E ser assistente social 24 horas, que a gente fala que eu ainda não sou, porque eu trabalho na OAB, né? Eu me dedico fora da OAB, do horário do expediente. E eu quero fazer perícia judicial, que é para poder trazer o direito para aquela pessoa que está lá, vulnerável na casa dela e que não tem o direito. Então eu quero trazer o direito, porque hoje a perícia, né, na Justiça Federal é para as pessoas que pedem o BPC, que é o antigo LOAS, e é necessário a avaliação biopsicossocial, né, que é até quando a pessoa com deficiência tem, quais os impedimentos, e isso demanda estudo, né, e eu tenho capacidade técnica para fazer isso, e eu quero fazer isso. Arrasou. Agora eu vou pedir para você puxar um pouquinho só o microfone aqui de lado. Vamos pedir espaço para a mesa. A gente veio de verde aqui sem combinar nada. Sim. E agradecer para você. Muito obrigada por você voltar, ter a paciência dos problemas técnicos, a gente conversar mais gostoso ainda, né? E compartilhar com você desses momentos. E foi muito bom para mim. Espero que você venha mais vezes, que traga mais pessoas se você precisar. Sim, As portas sim. estão abertas de tudo que a gente já conversou. Tá bom? Muito Deus obrigada. te abençoe. Amém. Você também. Se você também quiser participar aqui do Resolve com Direito, se precisar da Andréia, já sabe que vai encontrar ela lá na OAB. Depois vai estar, como que é que você falou? Depois vai estar 24 horas assistente. Social. Ela está aposentada aí. Sim. E é isso aí. Quer assistir os outros episódios, ver os